O professor Guilherme, ele está com a gente desde a gravação ali de 2019, né? Então, nesse processo, eu acho importante aos músicos que estão interpretando a peça também falarem a respeito do que eles sentiram, do que eles acharam que teve de positivo ou, de repente, negativo nessa questão da obra. Boa tarde a todos. Eu queria começar dizendo que hoje é um dia que eu estou muito feliz, porque é a minha primeira experiência ao lado de uma banda sinfônica. Eu já toquei ao lado de orquestra sinfônica, de grupos com formações diversas, música de câmara, mas pela primeira vez eu estou ao lado de uma banda sinfônica, então estou muito feliz. Muito obrigado pela oportunidade, maestro, músicos, Jeremias, Cacá. Então, o Jeremias me pediu para fazer essa fala, contando as minhas impressões desse processo que ele me submeteu, né? Me convidou como músico para participar de todos esses eventos, essas gravações, e falar um pouco dessa relação, né, que tem a ver com a pesquisa dele da música popular versus a música erudita. Eu preparei um pequeno PDF que é meio um guia para mim, mas eu disponibilizei para vocês. Ah, ótimo, já está circulando aí. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou pianista, acordeonista, compositor, arranjador. Eu fiz o meu mestrado em performance musical na UFMG e me graduei ali em bacharelado de música popular pela Unicamp. Hoje em dia eu trabalho em duas instituições em São Paulo, a EMESP Tom Jobim, a Faculdade Souza Lima, e sou o maestro e arranjador da Orquestra Anelo, uma big band que a gente tem no Instituto Anelo aqui em Campinas, e o querido Marcelo Lobac faz parte lá, é o nosso músico. Bom, então, eu tracei aqui, eu tentei organizar uma certa linha de raciocínio que eu acho que pode colaborar muito com as falas aqui do professor Jeremias e o professor Cacá, e também dar uma certa coerência, né, para a minha fala aqui. Se a gente se perguntar, né, essa relação entre música erudita e música popular, todo mundo, eu tenho certeza que já pensa nisso com frequência, e eu acho que o que vale é a reflexão, sem a necessidade da gente ter alguma conclusão, a gente não vai chegar a esse fim, né? Mas, assim, tem algumas coisas que eu gosto de pensar, especialmente quando eu tenho esse tipo de convite, essa oportunidade de atuar ao lado de músicos eruditos, né, músicos que vêm dessa tradição da música erudita. Eu estudei também piano, repertório, muito tempo atrás. Hoje em dia a música erudita ela não está presente assim, em boa parte daquilo que eu faço, mas eventualmente eu acabo participando e isso me atrai muito, né, me provoca esse tipo de reflexão que tem tudo a ver com a pesquisa do professor Jeremias. Então, se a gente pensar, eu acho que tem dois contrapontos assim. Um é essa tendência, não sei se é uma tendência, mas é um fato, né? É a especialização das linguagens. Então, você tem grupos que se dedicam à música antiga, à música barroca, e vão pesquisar a construção dos instrumentos, a afinação, né, como a música era feita, assim como a gente tem os chorões, assim como tem os improvisadores de jazz, os bebopeiros, né? Então, a gente tem essa especialização da linguagem que leva, de linguagens musicais, né, que leva até o ponto da gente desenvolver instrumentos que são típicos daquela música, né? Por exemplo, eu toco acordeon e quando a gente olha para o acordeon, quando a gente pensa no acordeon, isso já remete a um grupo de musicalidades aqui no Brasil, né? Região Sul, região Nordeste, enfim. Mas se a gente vê um violão de 7 cordas, né, a gente já faz uma associação aí ao choro.
Então, existe esse lado, né, da especialização, e aí eu acho que a gente pode contrapor isso a uma certa linha também, que às vezes fica muito tênue em dizer se a música é popular ou se a música é erudita, especialmente quando algumas propostas, como a do Jeremias, por exemplo, né, aparece na cena. Então, por exemplo, se a gente pensar em grupos como a Jazz Sinfônica, a Orquestra Jazz Sinfônica, né, ela tem esse propósito, ela junta a formação da Orquestra Sinfônica, uma Big Band, né, e aí ela vai trabalhar um repertório, às vezes que tem as suas bases na música popular, mas ela vai trazer para uma sonoridade, né, um pouco mais de concerto. A gente tem também compositores que buscaram cruzar essa linha, né, ou então aproximar essas duas linguagens. O Jeremias acho que citou aqui, por exemplo, o Radamés Inátali, né, o próprio Gershwin, nos Estados Unidos, que foi um músico que, né, escreveu uma ópera jazz. Então, assim, existe, eu acho que essa balança entre a intenção de se colocar as duas linguagens próximas versus a especialização, né, que não busca, na verdade, uma mistura de linguagem, vai no sentido oposto de cada vez mais buscar as particularidades, as características únicas daquela linguagem musical, né? E isso acontece dentro dos dois universos, tanto da música erudita quanto da música popular. Uma vez eu ouvi do professor que é orientador do Jeremias, professor Eduardo Ostergreen, ele falou assim, olha, diferença entre a música erudita e a música popular é que a música erudita, você tem controle das coisas, né? A música popular você não tem tanto controle assim. É claro que se a gente pegar essa afirmação, a gente pode contestar, mas ele tem uma certa razão, né? A própria figura do maestro, a própria relação com a partitura. Existem situações na música popular em que a partitura ela não tem tanta importância assim. Aliás, a gente está ali contestando a partitura o tempo inteiro. Vamos rodar mais aqui. Abre aí. Vamos parar aqui. Esquece isso daí. Vamos voltar para o A, né? E em oposição, dentro de um universo, né, da música de concerto, essa relação com a partitura, por exemplo, ela é muito mais forte. Então, assim, esse controle e essa falta de controle, eu não diria descontrole, mas essa ausência de controle pode ser um elemento aí que diferencia esses dois universos, né? Aí eu me lembrei, e eu coloquei lá embaixo nas referências aí desse PDF, de um texto que eu li que falava sobre também as tradições, né? Então, assim, pensando que a música de concerto tem a sua tradição na lógica do pensamento europeu. E a música popular, sobretudo a música popular das Américas, ela tem as suas bases, e hoje em dia, através da pesquisa musical, as suas bases muito centradas na África, né? Por causa da diáspora africana, o que hoje se chama música popular, né? A música popular brasileira, a música popular da América Central, o jazz americano, é uma música que tem as suas bases, né, na África. E aí esse artigo, esse texto do George Lewis, ele vai falar, né, listar características
do que ele chama de uma lógica europeia versus uma lógica africana. E é muito interessante porque tem tudo a ver com a pesquisa do Jeremias e tem tudo a ver com toda essa especulação que ele está fazendo, né? Essa experimentação desse cruzamento de linguagens e experiências com grupos, né? Grupos populares e grupos sinfônicos. Bom, aí tem um outro assunto que me veio à cabeça, que é o microrritmo, né? Alguém já ouviu falar desse termo? Microrritmo é exatamente o que o Kaká explicou aqui, né? Quando a gente fala assim, essa música, o swing não está rolando. Quando a gente vai tocar, fala, tem alguém ali que não está fazendo uma levada legal, a levada está meio dura, está meio sem swing. Aí está a ausência, né, do microrritmo. Ou então, quando você vê uma coisa, nossa, que música swingada, que balanço, a gente fica buscando esses adjetivos para tratar de um universo que é muito ínfimo e que ele está relacionado, na grande maioria das vezes, com elementos até extra-musicais, né, que tem a ver com a cultura, tem a ver com a localidade, com a língua, com a comida, com o jeito de se vestir, com o clima, uma série de coisas. E aí eu me lembro de uma história da professora Lilian Carmona, que é uma baterista, e minha colega lá na EMESP. Ela contou uma história que uma vez ela perguntou a um baterista cubano, amigo dela, um grande músico, falou, como é que eu sei quando a clave da música latina é o 2-3 ou 3-2? Ele falou, é muito fácil. Ele falou, muda para Cuba, começa a comer a nossa comida, começa a falar a nossa língua, né, começa a se relacionar com as pessoas de lá, que logo, logo você vai entender, né? Melhor explicação que ele podia dar. Tá certo? Bom, mas esse termo, ele surge aí na pesquisa musical. E aí eu coloquei um link de um vídeo muito interessante de um compositor chamado David Bruce, que ele vai falar sobre microrritmo. E ele começa já analisando o samba de roda. Ele pega a levada do samba de roda, põe no computador, e aí ele diz assim, olha, os brasileiros, ele não é brasileiro, o vídeo está em inglês, mas se a gente colocar aquela tradução do YouTube ali, dá para entender perfeitamente. Ele fala, olha, eu estou vendo aqui no computador que os brasileiros, quando tocam o samba de roda, a terceira e a quarta semicolcheia não estão no lugar, é um pouquinho mais para frente, né? Só que a gente não vai ser capaz de explicar isso. A gente não vai conseguir dizer, olha, não, seguinte, a terceira semicolcheia tem que ser um pouquinho mais... Não dá, né? Então, e ele vai fazer isso com outros exemplos, e isso é muito interessante, né? E isso realmente é um fator muito importante quando a gente vai falar dessa música, especialmente da música que vem do Nordeste, da música regional brasileira, da música popular brasileira. Um outro assunto que está muito na moda, né, dentro da pesquisa da música, são as claves musicais, as claves rítmicas. Eu não vou entrar no mérito, né, da discussão se a música brasileira tem clave ou não. Entre parênteses, eu quero pedir perdão que eu escrevi hegemonia sem H. Peço desculpas aí pelo meu erro de português. Esse assunto, né, ele está muito na moda, assim, grosseiramente falando, mas isso é muito legal, é um assunto que me interessa muito. E alguns músicos, né, por exemplo, o Lettieri Slate, falecido recentemente, trouxe esse assunto ao primeiro plano aí dos estudos musicais, e tem muita gente fazendo e pesquisando isso no mundo inteiro. E aí eu cito o Tigran Hamasyan, que é um pianista armênio sensacional,
o Avishai Cohen, que é um baixista israelense também, que tem as suas composições baseadas em claves. E aí a questão é, bom, mas não tem isso na música erudita? Tem, se a gente pegar Stravinsky, a Sagração, está cheio de ritmo, lá de repetição, ritmo, né? de groove, de uma série de coisas complexas. O próprio Bartók, na música que ele fez, ele olhou para a tradição da cultura dele e foi trabalhar com a música dele. Bom, e aí sim, então, com tudo isso na minha cabeça, aqui no pensamento, eu vou levar esse pensamento, né, essas coisas que fazem parte do meu dia a dia, do meu interesse, da minha maneira de fazer música, e aí eu vou, então, tratar da música do Jeremias. Então, a primeira coisa que eu fiz, primeiro de tudo, quando o Jeremias me mandou a partitura, foi o que todo acordeonista faz, né? Estabelecer ali uma relação entre a melodia e o acompanhamento, né? A sanfona, ela é um instrumento que ela, fisicamente, ela já é isso, assim, melodia e acompanhamento, né? Tem um monte de botão na mão esquerda e as teclas ali. E aí, bom, e aí o Jeremias me deu uma agenda para que eu performasse, né? A gente ia fazer uma gravação, tinha alguns ensaios, a gravação era em formato de quinteto, sexteto, depois a gente ia tocar com uma orquestra sinfônica, depois a gente ia gravar com a orquestra sinfônica, hoje estou aqui, a gente vai tocar juntos daqui a pouco. Então, eu também começo a refletir como é que eu vou me comportar nesses ambientes, né? Porque tocar o meu instrumento nesse contexto, eu tenho uma posição de solista em alguns momentos ali, só que a realização disso, a performance dessa atitude solista, ela tem que ser diferente, né? nesses ambientes que as formações proporcionam. Então, eu fui colocando isso em mente, né, e experimentando isso a cada oportunidade que acontecia. Posteriormente, eu fui prestar atenção na orquestração da música, porque eu, mesmo sendo um solista, eu tinha muitos momentos em que eu tinha que fazer o acompanhamento junto, por exemplo, com naipe de cordas, ou eu tinha que fazer uma melodia, mas havia uma dobra, tinha um clarinete, ou o oboé estava dobrando comigo. Então, naquele momento, naquela performance junto com a orquestra, eu ia ter que estar atento a isso, né? Então, em muitas situações, talvez em todas as situações, a gente não teve tanto tempo para eu chegar com o músico e conversar, né? Como é que você está pensando isso? Como é que você faz essa frase aqui? Você está respirando aqui, está dando uma parada? Então, isso tudo fez parte da minha atenção, do meu preparo, né? Ficar ligado no que está acontecendo nas dobras, no momento de acompanhamento, quem são os naipes, como é que está distribuído esses planos, né? Onde acontece a melodia, onde é melodia, onde é contraponto, onde acompanhamento, né? Onde eu faço harmonia, que também faz parte dos meus afazeres ali enquanto acordeonista. E, por fim, eu tinha, obviamente, que estar muito atento aos líderes. O Jeremias, no momento que a gente está com um grupo menor, um quinteto, um sexteto, ou o maestro da orquestra, né? E aí eu tenho que entender como é que o maestro pensa, como é que o maestro sente o ritmo, a pulsação. No caso do maestro da orquestra sinfônica, eu tenho que entender a regência dele, né? Eu não sou um músico que estou ali constantemente naquele grupo, então eu não tenho essa prática que o grupo já tem, o grupo já conhece o maestro. Então eu tinha que tentar,
com um ensaio, com uma passada, sacar tudo isso, né? Então, tudo isso, eu acho que são parte aí dos desafios que eu tive, né? Como é que o maestro lida, por exemplo, com esses atrasos ou adiantos do ritmo, por exemplo, né? Porque a orquestra, ela por si só já é algo que se coloca como um desafio rítmico, sobretudo rítmico, porque o maestro está aqui, a percussão às vezes está lá atrás, né? E aí tem uma figura, um taga-tatiga, uma figura recortada com semicolcheias e tal, e como é que ele vai resolver essas questões, que são muito importantes para essa linguagem. E, por fim, eu acabei anotando aqui também, como é que é o domínio da linguagem por parte do maestro, né? O maestro, nem sempre ele tem um conhecimento profundo dessas linguagens, né? Às vezes você pode ter um maestro que conhece muito bem a música nordestina, você pode pegar um outro cara que não conhece, que tem ali... Isso não é um problema, na verdade, né? Isso é uma situação que se impõe. E aí, eu, como músico, também tenho que lidar com isso. Tá certo? E aí, para finalizar, pensando, então, que esses foram os meus desafios, né? Eu elenquei aí algumas coisas que eu pensei enquanto eu estudava, né? Eu coloquei aí algumas referências de fundamentos musicais que fazem parte da minha maneira de trabalhar com esse tipo de música ou com esses grupos, quando eu tenho a oportunidade de lidar com esses grupos. E aí eu nem coloquei a palavra conclusão, né? Porque eu não sei se tem uma conclusão, mas eu acho que a gente pode refletir um pouquinho sobre essa oportunidade, porque eu vejo como uma grande oportunidade e também uma colaboração com a pesquisa do Jeremias, que está buscando, né, entender essa relação de especialistas num determinado gênero musical, que tem características próprias, que tem sua localidade, versus uma música que tem uma tradição gigantesca, né, que vem de outro país, enfim. E aí, eu elenquei algumas palavras aqui que estão muito na moda, né? Nesse momento de tensão social e política que a gente vive. Por exemplo, decolonização, imperialismo, nacionalismo, identitarismo. Então, eu penso o seguinte, que se a gente faz esse esforço na direção de entender as diferenças desses ambientes, da música popular e da música erudita, no sentido, obviamente, não de se sobrepor, né, um ao outro, mas simplesmente de compreender e conseguir lidar com isso. Eu acho que a gente pode ter um ganho, né, muito grande, porque a gente pode, primeiro, colaborar para uma compreensão da nossa música brasileira. E quando a gente olha para a nossa música brasileira erudita, a gente está completamente repleto dessa mistura, né? É só lembrar do Villa-Lobos, Camargo Guarnieri. E, por fim, se a gente se dá ao luxo de aceitar essas diferenças, de encontrá-las, né, e respeitá-las, eu acho que a gente vai conseguir performar melhor, né, e fazer com que a gente consiga aí uma excelência na execução dessa música. E, no final das contas, tudo que a gente quer, enquanto músicos, é performar bem. Ninguém quer subir aqui e tocar mal. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado. Obrigado, Jeremias, Maestro Marco. Obrigado, audiência. Obrigado. Fica aqui por aí, perto do...
Pessoal, é isso. A gente está encerrando a nossa primeira parte. Eu tenho talvez 5 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma colocação, super à vontade. Alguma consideração, alguma pergunta para os palestrantes, é agora. Por favor. Aproveitar, não quero causar polêmica, né? Mas uma humilde busca por entendimento, né? Assim como você comentou, né? O Guilherme comentou das diferenças da música barroca, música contemporânea e a música brasileira, cubana, né, dessa dificuldade, quando você pega uma música cubana, como é que você vai tocar, como é que você vai interpretar aquilo, né? Eu penso que a gente que não é daquela cultura, o máximo de elementos que você tiver, né, no pouco tempo que se tem para preparar, que você não tem tempo de vivenciar a cultura, como foi dito lá o amigo da Lilian Carmona, né? Que não dá para você ir lá e viver, mas o máximo que você puder ter, né, de escrita, aquilo te ajuda. Né? Não que vai fazer você tocar corretamente, não discordando, né, do que o Kaká falou, né, que não precisava nem ter as ligaduras, tal. Concordo também, né, mas é uma reflexão, né, porque eu me coloco na posição de ter que interpretar uma música que eu não conheço, eu não tenho a vivência. Então, eu fico esperando aqui o máximo de elementos que pudesse ter para que eu talvez me aproximasse um pouco mais, né, já que não tenho condições de vivenciar a cultura, né? Então, eu acho que um questionamento isso até grande, né, que eu já ouvi das duas formas, né, de questionamento sobre isso. Não, a música brasileira não se pode escrever, você não tem como escrever, né? Você não tem que ter nada escrito. Como eu já vi gente falar, não, é importante escrever da máxima forma possível. E eu, como compositor e também músico, né, que interpreta, né, eu sinto essa necessidade de ter realmente o máximo de elementos possível, não para executar corretamente, mas tentar chegar o mais próximo possível. Então, isso é uma reflexão minha aí. Obrigado, professor Lovac. Alguém tem mais alguma colocação? Tem mais uma abertura e depois a gente vai para o... Eu chamo o maestro aqui. Bom, não havendo, chamo o maestro aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado, professor Guilherme. Obrigado, professor Kaká Malaquias. Muito obrigado, maestro.